Salve, salve galera, salve, salve torcida do Philadelphia Eagles. Estamos aqui com o terceiro episódio do nosso podcast Eagles Brasil. Eu sou Alexandre Branco, tô aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos, mas o mais especial deles, sem dúvida, será relembrar essa carreira espetacular do Brandon Graham com a gente. E aqui comigo eu tenho Antônio Oliveira jogando no sacrifício hoje, tá gripado, tá zoado, mas veio pro podcast. Eu falo, Antônio, agora o podcast não para mais, os homens estão determinados, nem a gripe para, Antônio Oliveira, beleza? Beleza, Ale, exatamente. Tô aqui numa gripe braba, faz tempo que eu não tinha uma dessa, mas quando o assunto é Brandon Graham, eu tive que aparecer aqui, né? Vamos entregar mais um podcast pra galera aí, eu tenho certeza que vão gostar, relembrar a carreira desse grande jogador que foi pro Eagles, Brandon Graham. E tem mais, né? O Antônio, ele se faz também, porque quando eu falei pra ele que a gente ia falar de draft, ele já ficou todo oriçado, ele falou, eu vou ter que aparecer nesse podcast aí, né? E outros assuntos que a gente vai trazer pra você aqui também nesse terceiro episódio. Antes de qualquer coisa, deixa eu lembrar você, primeiro agradecer, né? Muito obrigado por você estar ouvindo o nosso podcast mais uma vez. Se você tá ouvindo pelo Spotify, não deixe de seguir o nosso podcast pra você não perder nenhuma novidade, também nos ajudar. E o nosso canal do YouTube, infelizmente o nosso canal antigo, ele foi desativado por algumas novas políticas do YouTube, né? E nós criamos o Eagles Brasil FC, né? Fan Community. Estamos buscando você de volta. Você que era inscrito no canal ou você que nunca foi inscrito também pode chegar. Não deixe de se inscrever no canal e também deixar o like no vídeo, porque nos ajuda muito também a entregar para outros fãs do Philadelphia Eagles esse conteúdo. Vamos lá, vamos começar falando da carreira desse monstro sagrado, Brandon Graham, camisa 55 do Philadelphia Eagles. Olha, Antônio, eu acho que ninguém vai usar mais essa camisa 55 em Filadélfia, cara. Eu tenho essa sensação. E foram tantos momentos com o Brandon Graham, acho que o mais marcante, obviamente, foi aquele sack fumble no Tom Brady no Super Bowl 52, que praticamente nos deu o título, né? Depois veio o field goal do Jake Elliott. Cara, ele foi muito mais que um jogador pra gente, né, Antônio? E foi a primeira escolha do Howie Roseman como General Manager do Philadelphia Eagles. Ele assume esse cargo em 2010, e aí ele escolhe o Brandon Graham na primeira rodada. BG, então, ficou 15 anos com a gente e entregou grandes momentos. Perfeito, Ale. Como você falou, a primeira escolha do Howie, e foi uma escolha polêmica, né, na época. Eu não acompanhava ainda, mas tudo que eu li, teve até uma resenha por muito tempo, assim, que a escolha era para ser o Earl Thomas era um jogador elite, o Graham não começou tão bem, e, pô, isso assombrou por muito tempo a franquia, mas engraçado como parece que inverteu, né? O Earl Thomas acabou cedo como jogador, acho que ele nem bateu nos 30 anos jogando como jogador de futebol americano, e o Graham envelheceu como vinho, né? Foi ficando melhor e melhor e melhor e virou talvez o maior jogador da história do Eagles, ou top 3, enfim, virou o que virou. Então a escolha acabou se mostrando certíssima no final, né, do Howie Roseman. Pois é, cara, tem alguns números do Brandon Graham aqui, eu quero trazer pra vocês, e, cara, uma coisa incrível sobre o BG é que tantos especialistas fizeram questão de twittar ou fazer um post falando sobre o Brandon Graham, porque ele é um cara muito querido, é um cara que tratava a imprensa muito bem, e tem uma história muito legal, eu cheguei até a me emocionar um pouco, Antônio, ouvindo o Eagle Eye, que é o podcast da NBC Philadelphia, né, com o Dave Zangaro e o Ruben Frank. O Ruben Frank teve um momento muito difícil ali na vida dele, que a mãe dele estava doente, né? E ela estava sofrendo muito, estava no finalzinho ali da vida dela, então ele estava passando por muitos momentos complicados. E o Brandon Graham, cara, ficou sabendo disso e ele passou a ligar pro Ruben Frank todo dia pra conversar, pra oferecer ajuda, pra ser um amigo de verdade, assim, pra realmente acompanhar essa jornada do Ruben Frank, e fez questão de estar sempre cobrando, né, dele que ele atendesse as ligações e tudo mais. Às vezes o Ruben Frank não tava nos treinos dos Eagles por conta da situação que ele tava vivendo, e o BD chegava pros parceiros dele ali de NBC, e aí, como é que tá o Ruby? Cara, ele não me atendeu ontem, tá tudo certo e tal. Cara, isso é incrível, sabe? E o Ruben Frank, ele é um cara que sempre teve a fama de ser um crítico muito ácido dos jogadores, né? Ele sempre foi muito pesado até nas críticas. E
você ouvir isso de um cara como o Ruben Frank e ver como ele se emocionou falando sobre isso, e falar, cara, o Brandon Graham é simplesmente um dos seres humanos mais incríveis que eu conheci na minha vida. E ele era muito especial dentro do vestiário, né? Todo mundo gostava do cara. E sobre isso, Antônio, eu sempre achei que o BG, ele continuou nos Eagles, ele conseguiu construir uma carreira em Filadélfia muito por conta disso, porque ele não tinha números muito, né, vistosos, digamos assim, principalmente no começo da carreira, e ainda mais na Filadélfia, na época que a gente não tinha o tão sonhado Super Bowl, ver o Earl Thomas, que foi draftado um pouco depois ali do Brandon Graham, brilhar lá em Seattle, fez muita gente desgostar do BG. Mas ele ganhou todo mundo no coração. E esse conceito que a gente tinha dele era um conceito muito errado, cara. Eu vou trazer os números aqui pra você que tá acompanhando o podcast e também pro Antônio. O Brandon Graham jogou 15 temporadas na NFL, tá? Desde que ele entrou na liga, ou seja, de 2010 a 2025, ele era, segundo o Pro Football Focus, tá? O sexto melhor em nota do PFF, 92.7. Quem acompanha o Pro Football Focus sabe que tem pouquíssimos jogadores com nota acima de 90, tá? Isso coloca o Brandon Graham no mesmo patamar que Chris Jones, TJ Watt, Myles Garrett. A gente tá falando aqui de um cara que, assim, performou no nível de elite pros Eagles. Foram 653 pressões nesses 15 anos. É o quinto maior número entre os jogadores da NFL nesse intervalo. E a taxa de vitória dele no pass rush era de 16,7%. Sétima melhor nesses 15 anos. Cara, ele foi um jogador top 10, top 5 da NFL em alguns quesitos no Pro Football Focus. E ele somou 76,5 sacks na carreira, foi um Pro Bowler, 2 vezes campeão do Super Bowl, 24 fumbles forçados, inclusive aquele no Tom Brady. E o Brandon Graham marcou época, Antônio Oliveira. Só adicionando no currículo do Brandon Graham, que eu acredito que é importante também mencionar, ele foi ao Pro também, em Sim, 2016 ele foi segundo time ao Pro. E sobre essa escolha dele no Pro Bowl, eu até tava pesquisando aqui para lembrar dos momentos que a gente acaba esquecendo, né? sim. Mas eu lembro perfeitamente depois que vi aqui em 2020, quando ele foi pro seu primeiro e único Pro Bowl. Uma temporada ruim do Eagles, já 2020, foi a última temporada do Doug. E a gente não tinha muito o que comemorar ali, era um fim de ciclo, era uma sensação bem triste, assim, da franquia naquele momento. E o Graham conseguiu o Pro Bowl nessa situação. E, cara, foi uma comemoração, assim, dos torcedores. Teve todo mundo se uniu pra votar no Graham pra ele ir pro Pro Bowl, tão merecido Pro Bowl que ele nunca tinha ido, já teve números pra ir, mas não tinha aquela fama de alguns jogadores que o Pro Bowl acaba sendo uma popularidade assim ao redor da liga, né? Um teste de popularidade. E o Graham, apesar de ser muito popular na Filadélfia, em outras franquias muita gente não conhecia ele direito assim. E, pô, todo mundo se uniu, votou no Graham, ele conseguiu o seu primeiro Pro Bowl. Por mais que muita gente não deu devido valor ao Pro Bowl, por causa que tem escolhas questionáveis, os jogadores querem ser eleitos ao Pro Bowl. Claro. Pô, seu primeiro Pro Bowl, quando aconteceu, o Graham comemorou com a família e todos foram às lágrimas, assim. E é uma família muito carismática, né? É uma família, as filhas do Graham, a mulher do Graham, todo mundo ali é muito legal, dá pra ver que a união deles é muito bonita. E quando ele conseguiu o Pro Bowl, me tocou muito. Foi um dos poucos pontos positivos daquela temporada. E, cara, o Graham é um cara que cativa o torcedor fora do campo e também dentro do campo, né? Ele tem tantos momentos felizes assim, você lembrando só dele estar ali, como foi no Super Bowl, esse último Super Bowl, ele tava voltando de uma lesão, a gente nem sabia se ele ia poder render tão bem assim, ele até jogou direitinho, mas só da presença do Graham já muda toda a atmosfera, é um cara que é notado. E, pô, legal demais falar sobre ele. Cara, ele é um personagem verdadeiramente, assim, é a cara da Filadélfia, né? O Brandon Graham. Cara. Todo mundo olha pro Brandon Graham e associa ele imediatamente aos Eagles. E tem uma outra coisa muito legal pra gente falar da carreira dele, Antônio, que é o seguinte: a gente teve a sensação de que nos últimos anos o Brandon Graham ficou muito machucado, ou talvez
essa pequena sequência agora que ele teve, né, nessa temporada, nos deixa ainda mais com essa sensação, né? Porque foram 2 lesões iguais e essa segunda provavelmente foi o definitivo ali para que ele não jogasse mais. Afinal de contas, ele já estava considerando se aposentar e para quem não sabe, o Brandon Graham rompeu novamente o tríceps que ele já havia rompido nessa temporada e por isso ele ficou fora de praticamente toda ela, né? Mas olha só, de 2012 até 2020, o Graham jogou todos os jogos dessas temporadas, todos eles. Aí Era um cara muito 2021, confiável. exato, muito confiável. 2021 ele machuca e joga só 2 jogos. 22 joga 17 jogos, 23 17 jogos, 24 ele joga 11, né? Por conta aí da contusão mesmo, enfim. Cara, que bom que ele voltou, que bom que ele teve a oportunidade de correr daquele túnel ali com a camisa dos Eagles mais uma vez, né? E ainda se despedir com o Super Bowl, acho que isso também deixou essa tomada de decisão muito mais fácil pra ele. Tornou tudo isso mais fácil pra um cara que sempre foi um competidor extremo e que fez história em Filadélfia. E agora, falar em história, Antônio, a história vai ficando pra trás, né, cara? O tempo passa e hoje nós só temos 2 representantes daquele time campeão do Super Bowl 52. Depois de tantos anos, né? Já parece que foi ontem, né? Mas já se passaram alguns anos aí. Só restaram 2: Lane Johnson e Jake Elliott. Então, o Jake Elliott, que inclusive foi chave naquele Super Bowl pra gente. E não só no Super Bowl mesmo, tá? Não só no jogo, mas na temporada. A gente tem que lembrar daquele chute absurdo que ele fez contra os Giants, por exemplo. Ali foi, pra mim, o primeiro sintoma de que a gente tinha alguma coisa diferente rolando naquele time, sabe? E o Lane Johnson, que a gente não precisa nem falar, talvez o melhor jogador de linha ofensiva dessa década, é bem discutível, tá? Ele sem dúvida estaria numa linha ofensiva titular dessa década, não tenho nenhuma dúvida disso. Não só 2020, tá? Tô falando 2010 também, que foi a época em que ele foi draftado. Então, da gestão Chip Kelly, das poucas coisas boas que a gente teve, uma delas foi o Lane, que tá com a gente até hoje. O Lane teve um problema nas premiações de All-Pro no começo da carreira dele, porque em vez de dar para um right tackle e left tackle, o pessoal preferia premiar 2 left tackles. Então o Lane acabou perdendo alguns prêmios que aumentariam o legado dele, o currículo, né? Uhum. Enfim, depois isso acabou parando de acontecer, né? O Lane ganhou alguns All-Pros, Pro Bowlers, enfim. E ele merece, o Lane é um absurdo, assim. É o único jogador que eu vejo do quilate dele é o Trent Williams. E talvez aquele do Browns é o Joe Thomas, né? Joe Thomas. Joe Thomas. Então, ele tá ali no topo do topo, é um jogador absurdo, assim. Eu acredito que. É porque eu ia falar que desses últimos que se aposentaram, né? O Graham, Kelsey, Lane e Cox, eu ia tentar dizer que o Lane talvez fosse o melhor jogador, mas é difícil demais. É É difícil. complicado. É muito cara bom, é É muito difícil. cara. É difícil. É melhor não me comprometer. Mas o Lane é incrível e renovou agora, né, por mais 3 anos. E, pô, vamos ter mais 3 anos de lane, vamos ter tempo para pensar no substituto. A gente até tava discutindo antes da gravação se o Eagles poderia ir de tackle esse ano, já pensando em alguma coisa, porque o Lane, querendo ou não, já tem as suas lesões, a idade já tá batendo, esse ano ele perdeu tempo, ano passado. E quando ele se machuca, geralmente o Eagles perde o jogo, né? Ainda tem esse detalhe. Esse ano o Fred Johnson conseguiu ir bem, segurar a onda, mas o Fred Johnson saiu. A gente também vai falar disso já já. Mas, enfim, pode ser uma possibilidade, né, no draft. Um substituto pro Lane no futuro. Eu acho o seguinte: o Lane é o inimigo do tempo, né? O cara parece que quanto mais velho ele fica, melhor ele joga. É assustador. Mas de fato, Antônio, você tem um ponto. E eu acho que não tanto pela performance atlética dele em campo, ele tá muito bem. Mas Tá eu bem. acho que ele tem um interesse de parar. E é natural que ele tenha esse interesse. Porque a gente tá falando de uma carreira do Lane Johnson que já vem. Quando você fala da carreira do jogador de futebol americano, ela vem desde o high school, né? Vem desde o início da adolescência, né? Então a gente tá falando de um cara que tá fazendo isso há 20 anos. E o Lane Johnson nem sempre foi tackle. Ele era quarterback. Ele foi recrutado do high school como quarterback. Ele virou jogador de linha ofensiva
no college, né? Lá em Oklahoma. E aí, ali ele realmente é descoberto como um talento absurdo na posição. O Lane já teve alguns problemas de suspensão por conta de... né, temos que falar aqui o nome correto, né? O uso de anabolizantes, de substâncias ilegais, as famosas PEDs, né? Performance Enhancing Drugs. Drogas que aumentam a performance. Isso foi no começo da carreira dele, ele se livrou disso, né? Nem se fala mais disso. Então, eu imagino que pra ele manter também essa carreira é uma forma de responder àquelas críticas que ele teve no passado, de que ele não conseguiria performar sem o uso dessas substâncias. E isso tá pra trás, já tá enterrado, mas uma hora o cara tem que parar, né? Então, é incrível ver, Antônio, isso, é até difícil nomear um responsável por isso, se a gente tem que agradecer ao Howie Roseman, se a gente tem que agradecer, sei lá quem, bicho, mas olha essa geração de jogadores que a gente teve nos Eagles, cara. Lane Johnson, Brandon Graham, Fletcher Cox, Jason Kelce. Cara, são talentos geracionais de fato, né? Nós somos muito felizes com esses caras e agora a gente já tá olhando pra Jalen Carter, a gente já tá olhando pra Devonta Smith, a gente já tá olhando pra outros jogadores que quando a gente bate o olho a gente fala, olha, talvez a gente tenha o raio tenha acertado o lugar de novo, né? E várias vezes. E isso é mérito dos Eagles como organização, cara. A cultura, o fato de se importar com o resultado, de se importar em entregar um produto no campo que corresponda à paixão dos torcedores e ao desejo de realmente ser vitorioso. É muito legal acompanhar como os Eagles mudaram como franquia. E esses caras que escreveram essa história. Perfeito, Ale. Eu só completando um pouco o meu pensamento sobre o Lane, não sei se você também se sente dessa forma, mas ter o Lane no time é não se importar contra qual edge você vai jogar, sabe? Exatamente. Isso não tem Pode preço. ser, pode ser Nick Bosa, pode ser Myles Garrett, pode ser Max Crosby. Mano, é impressionante, pô, impressionante. O cara é um espetáculo de jogador, assim, e não dá nenhum sinal de que vai performar em um nível abaixo nos próximos anos e tal. O nível segue o mesmo, segue em altíssimo nível. Obviamente que a idade é algo que não dá pra prever e pode acontecer em qualquer momento, mas o cara que se cuida muito bem, muito, já tá treinando agora. Pô, é um exemplo pro vestiário, um exemplo na organização do Eagles e também tem um treinador absurdo, né? Do lado dele, o Stout. Então a gente Cara, tá em excelentes mãos. esse cara Jeff Stoutland é bizarro. Também é outro que a gente tem que Somos cumprimentar, muito gratos. porque o que esse cara fez por nós é brincadeira, pô. O É, cara nos deu. E nem tô falando só de caras extraterrestres, né? Tipo Jason Kelce e Lane Johnson. Eu tô falando de crias que jogaram muito bem ao longo desses anos todos. Cara, o Mekhi Becton, mais recentemente, né? Que, pô, o cara simplesmente foi transformado, né? Num guard e jogou demais nessa temporada. E aí os novatos chegam, vem o Landon Dickerson joga bem, vem o Cam Jurgens tendo que substituir o Jason Kelce, né? é, Ninguém mais que ele. E joga bem. O cara realmente transformou o Philadelphia. E tem um nome, Antônio, que eu gosto muito de mencionar, que é o Brandon Brooks. O que o Brandon é, Brooks jogou de bola pra não, gente é absurdo. Naquele Super Bowl 52, cara, eu acho que a gente não chegaria lá se não fosse o Brandon Brooks. Ele jogou demais naquela temporada. inclusive na temporada seguinte, que a gente perde pro Saints, um dos jogos que mais doeu na minha, na minha É. vida, eu consegui cicatrizar mais, porque a gente perdeu o Brandon Brooks por lesão naquele jogo, e era uma lesão séria, então ele não ia voltar pro Super Bowl se ele chegasse ao final da conferência. Então eu pensava, pô, sem um Brooks vai ser muito difícil a gente conseguir repetir o título, né? Então foi um pouco mais fácil de digerir, porque aquela derrota foi dura. Nossa, foi. Mas falando do Stout, a gente vai falar agora também de uma nova arma. Nossa, querido Stout. Uma nova contratação de peso para a linha Então quer ofensiva. dizer que chegou arma nova aí, Antônio? Vamos falar do mais novo contratado do Philadelphia Eagles, né? Ninguém mais, ninguém menos que ele. E apenas ele. Kendall Lamb. Jogador Kendall, de 32 anos. Já tem aí uma caminhada na NFL.
Eu confesso que esse nome nunca passou perto dos meus olhos, assim. Eu realmente fiquei muito Também. surpreso, porque é um jogador desconhecido. Eu tive até que colar um pouco aqui pra falar dele, Antônio. Mas é o substituto do Fred Johnson, né? O Fred Johnson deixa o Philadelphia Eagles, né? Acertou um contratinho lá com o Jacksonville Jaguars. Cara, Fredão, sem palavras, representou quando teve em campo por nós. Não tem nem o que Jogou muito. falar. Jogou Eagles, muito. Jogou muito. Então, Fred Johnson, quando teve em campo, conseguiu fazer o trabalho muito bem feito, aliás. Valeu, Jeff Stoutland, mais uma vez, tamo junto. E, cara, o Fred Johnson, ele mostrou o suficiente, até alguns estavam dizendo, né, que ele poderia pegar um contratinho de titular aí nessa temporada. Eu torço por isso, cara. Eu fico feliz quando um jogador passa pelos Eagles. Quando um jogador deixa a franquia, no começo, quando a gente tá acompanhando o time, a gente se sente mal, né? A gente quer que o cara fique e tal. Mas depois de um tempo a gente vai entendendo que é natural, então a gente passa a torcer pelo cara. E o Fred Johnson, assim como o Mekhi Becton e outros, principalmente, né? Fica muito mais fácil quando você ganha o Super Bowl, né? Claro. Kenny Gainwell. Eu vou torcer pelo sucesso desses caras e o Fred Johnson é mais um exemplo de jogador que deixa o Philadelphia Eagles aí deixando uma nota positiva, né? Agora, vamos falar sobre o nosso novo contratado. O Kendall Lamb, ele tem 10 anos de carreira, ele jogou 119 jogos, 44 como titular. O Antônio tava falando pra mim aqui que o Kendall Lamb tem notão no Pro Football Focus, tá? Ele É, tem 1,96m, 139kg, o cara é grande, veio de Appalachian State, tá? É a faculdade dele, a poderosíssima Appalachian State. E eu tô muito curioso pra saber o que você sabe dele, Antônio, porque eu não sei nada, fora o que eu olhei aqui agora. então, eu sei apenas uma coisa a mais do que o Pro Football Focus falou, né? Que ele foi muito bem, segundo o Pro Football Focus, que apesar de ser algo que a gente gosta de analisar, não dá para confiar 100%, Claro. mas ele foi muito bem contra o passe, nota de 83,1, décimo melhor tackle no ranking do Pro Football Focus contra o passe, mas foi mal na corrida, contra bloqueando para a corrida, com a nota de 53, mas enfim. É um tackle reserva, não dá pra existir muita coisa, ainda vai ser trabalhado pelo Stout. E eu coloquei o nome dele aqui no Twitter pra pesquisar o nome dele pra ver se aparece alguma coisa, né? E pra minha surpresa, vários tweets de torcedores do Dolphins no dia 17 de novembro de 2024 exaltando o Kendall Lamb por dominar o Max Crosby no jogo que eles se enfrentaram. Olha aí. Então, ele teve essa atuação de destaque aí na temporada passada. Então, assim, é, é um teco reserva que tem esses pontos positivos. E é difícil achar pontos positivos na contratação de um teco reserva. Então, ele tá se esforçando aqui, né? E acho que pode ser que o Stout continue tirando alguma coisa a mais dele. E se a gente precisar, Deus queira que não. Mas se a gente precisar, ele consiga pelo menos tapar o buraco ali, como o Fred Johnson fez, né? Antônio, olha, eu agradeço por você iluminar a minha mente aqui com informações sobre Kendall Lamb. Ele tem passagem por Houston Texans, Cleveland Browns, Tennessee Titans e Miami Dolphins. Foi o último time dele. Ele passou 3 anos lá. O maior salário que ele recebeu na NFL, Antônio, foi no Tennessee Titans. Ele tinha 29 anos, assinou um contrato de 3,4 milhões de dólares naquele ano. Ele tem 14 milhões de dólares em total de dinheiro recebido aí ao longo da sua carreira. Então, assim, as contas estão pagas. O homem tá pagando as continhas, tá legal, entendeu? Conseguiu fazer um dinheirinho aí na carreira. E quem sabe agora, nesses 32 anos, ele encontre aí o técnico que ele precisava encontrar, que é o Jeff Stoutland. Mas ele não vai jogar como titular. Isso, como você disse, né, Antônio? A gente torce para que não aconteça. Mas, de fato, existe uma necessidade de competição nessa posição de right tackle, de tackle em geral, né? O Eagles não gosta muito de considerar left tackle e right tackle, né? O Eagles gosta de ter tackles. E aí É, joga esses caras para um lado e para o outro. É o famoso swing tackle, né? sim. E ele é exatamente isso. Ele joga nas duas e é exatamente o tipo de jogador que gosta para ser reserva. É um cara que, tipo, o Jack Driscoll era assim, o Fred Johnson era assim. Então, não é left tackle, right tackle. É tackle, ele vai substituir, ou seja, Mailata, seja o Lane Johnson. E mais um para a Universidade do Stockton, né? Vamos ver aí o que é que sai daí.
É isso aí. Olha, o Kendall Lamb vai ser a peça de uma batalha aí no training camp, né? Porque assim, a gente tem ele chegando, podemos ter um novato sendo escolhido no draft, a gente já vai falar sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai passar por esse assunto. Mas tem alguns jogadores, Antônio, que já estão nos Eagles aí há um certo tempo, né? E podem chegar também brigando por essa posição. Um deles é o Jack Driscoll, que... Cara, o Driscoll já tá com a gente há uns bons anos aí, né? E o Driscoll tá lesionado, né? Não jogou essa temporada. Mas é um cara que o Eagles sempre teve um interesse. Sempre esteve com a gente. O Stoutland gosta dele, gosta da versatilidade dele. Então eu ficaria de olho nisso pra próxima temporada. Se o Driscoll vai ficar no training camp com a gente, eu acho que ele vai aparecer no training camp com a gente nessa temporada. O Brett Toth também tá com a gente há muito tempo. O Toth é um projeto ali do Stoutland, é um cara enorme, o cara tem um tamanho absurdo, e o Stoutland gosta de pegar esses caras com ferramentas físicas, coisas que você não conseguiria ensinar, e tentar transformar esse jogador num atleta viável, né? O Toth, ele tá em Filadélfia também, passou com a gente essa última temporada, obviamente sem muito destaque. E além deles dois, a gente tem o Darian Kinnard, que é um caso curioso, porque ele é tricampeão do Super Bowl, tá, Antônio? 3 vezes campeão. Ele foi campeão com os Chiefs, inclusive sobre a gente, né? Depois ele esteve nos Chiefs de novo, foi campeão, e aí ele deixa os Chiefs, vem pros Eagles, campeão. Ou seja, tricampeão do Super Bowl. Ninguém pode falar nada. O homem tem 3 anéis em casa, beleza? 3 anéis. E ele é um cara muito jovem, inclusive, né? O Driscoll, você me pegou desprevenido. Na minha cabeça ele tinha saído, e ele realmente saiu no começo da temporada 2024, mas ele voltou. Exatamente. Eu não sabia que ele tinha Eu voltado. também não sabia disso, cara. Também não sabia disso. Beleza, então. Mais um aí pra preencher o elenco de tackles. E ele joga por dentro também, se não me engano, de guarda. Joga de guarda. E isso, inclusive, pode pesar bastante a favor dele, tá? Porque ele já sabe todo o sistema, né? Já tá muito habituado. E, de fato, o Driscoll voltou. Inclusive, ele foi pra IR, né? Em janeiro de 25, dia 10, ele já tinha voltado. E quem chegou pra substituir ele foi o Brett Toth. Então, assim, são jogadores que... Eita, calma que é normal. O cachorro late mesmo. Não tem jeito. Falou do Brett Toth, o cachorro fica maluco aqui. Mas é o seguinte, cara... Eu fiquei muito surpreso com essa informação também, Antônio, porque o pessoal falou no podcast da NBC Filadélfia e eu falei, não, eu preciso ver isso direito. E fato, o Driscoll tava no time, o Brett Toth voltou, então assim, esses caras vão estar envolvidos nessa disputa, pode ter certeza. E tem um draft ainda, né? Se não for uma escolha alta, o Eagles sempre drafta algum tackle ou guarde nas escolhas intermediárias para baixo, então vai vir gente ainda para competir, pode ter certeza. Também acho. Bom, vamos lá, Antônio. Agora é hora da gente falar de draft, né? Então, é um assunto que sempre pega a galera de surpresa, porque tudo muda, né? A todo tempo nessa época pré-draft aqui. A gente tem interesses de todos os lados, né? E a imprensa joga muito com isso, né? Tem interesse de time, tem interesse de agente, tem interesse de tudo na liga. E, cara, isso muda naturalmente o curso das coisas. A gente vê jogadores que mal eram considerados no começo da temporada aparecerem em top 10, top 5. A gente vê jogadores que estavam no top cair lá pra baixo. Então, é uma ciência inexata. Pra quem tá chegando agora, tá começando a acompanhar o Philadelphia Eagles agora, e tá tentando buscar informações sobre draft, entre outros, olha, tudo que você lê nessa época tem que levar com um grãozinho de sal. Como o Antônio mesmo disse sobre o PFF, né? A gente olha, obviamente, as estatísticas do Pro Football Focus, mas não leva elas como certeza de alguma coisa. Se o jogador vai ser bom ou ruim, enfim. Então, assim, hoje, o que a gente sabe é os Eagles estão com um time muito tranquilo, base sólida, veteranos em idade de produção. A gente não é um time com jogadores em final de carreira, né? O que demanda uma reconstrução. A gente tá falando de a galera usa muito a palavra rebuilding, né, Antônio? Que é reconstrução. Mas a gente tem que usar a palavra retooling, né? Que é uma palavra que a galera também gosta de usar quando fala de draft lá fora. Que é nada mais do que uma readequação, né? Trazer peças novas.
Mais ou menos isso, né? Então, quando a gente tá falando de draft, a gente tem que considerar que hoje os Eagles não têm uma necessidade latente nesse elenco. Sim, claro, a gente tem algumas peças que poderiam ser melhoradas, mas uma posição horrível a gente não tem hoje. Concorda comigo? Concordo. Então, hoje assim, os Eagles estão numa posição bem confortável. E eu quero começar falando o seguinte, Antônio. Pra você, hoje, quais posições o Eagles deve priorizar nesse draft? Então, Ale, o Eagles tem uma filosofia muito clara, a franquia, desde sempre, desde que o mundo é mundo, em priorizar as trincheiras, né? Mesmo com trincheiras fortes, dificilmente você vai ver o Eagles com a necessidade de edge, necessidade de tackle, necessidade de guard. O Eagles sempre tá à frente dessas necessidades, né? Quando draftou o Dickerson, todo mundo pensava que era para substituir o Kelce, mas o Kelce continuou jogando, o Dickerson ficou de guarda. Ainda com o Kelce jogando, draftou o Jurgens. O Jurgens jogou de guarda, agora já estava de center, que foi porque ele foi draftado para isso. Então o Eagles sempre reforça as trincheiras, nunca deixa a gente na mão nesse sentido. E eu acredito que não vai ser diferente. É óbvio que o draft é uma caixinha de surpresas, né? Tudo pode acontecer, mas o Eagles tem uma linha muito clara de como gosta de trabalhar. E apesar de ser setores fortes do time, tanto a linha ofensiva como a linha defensiva, eu acho que o Eagles tem alguma coisa a melhorar ali no interior. É, Deficit tackle, a gente perdeu o Milton Williams, né? E tem o Jordan Davis ali e o Jalen Carter, obviamente, mas falando mais do Jordan Davis é mais um nose tackle, que tem a sua importância, contra a corrida ele é ótimo, excelente, mas é limitado no pass rush. Então é sempre interessante adicionar talento ali para jogar ao lado do Jordan Davis em situações de terceira descida de passe. Tem o Moro Diomo, mas é um projeto de sétima rodada. Adicionar um calouro para competir ali com ele, para a rotação como um todo é interessante. O safety também, tá agora saindo um pouco mais das trincheiras, é uma necessidade com a saída do Gardner Johnson. O Eagles ainda não adicionou nenhum substituto, né? A gente tem o Sidney Brown na casa, mas acho que a gente vai contratar alguém ainda, não, ainda tem tempo para isso. O Justin Simmons ainda tá no mercado, tem outros nomes aí, o Blackmon, enfim. Mas no momento de hoje, no dia de hoje, o Sidney Brown é o titular da posição e eu não fico confortável com isso. Acho que também é uma posição para ficar de olho no draft. E guarde, né? Guarde a gente tem o Steam e o Kenyon Green, dois jogadores que, apesar de que o Green vive momentos péssimos na NFL, no Texans, e o Steam, quando entrou, foi bem, foi ok pra cima, mas também não é um cara pra gente confiar de olhos fechados, né? Se puder trazer um guarde pra ganhar a posição, disputar com o Steam, também é excelente, é mais um jogador pra também dar profundidade no grupo. Então, acho que essas três posições aí a gente pode ficar de olho no draft. Muito bem, olha, eu vou muito nessa linha que você colocou, viu, Antônio? Eu vejo da mesma forma. Eu acho que defensive tackle é uma posição que os Eagles gostam. Vamos começar do começo, né? Defensive tackle tem a mesma prioridade que um guard tem. Defensive end tem a mesma prioridade que um tackle tem. Os Eagles gostam de construir pelas trincheiras, ponto. Seja ataque ou defesa. E eu acho que nesse ponto os Eagles sempre mandaram muito bem. Eu acho que é um dos grandes acertos do Howie Roseman, inclusive na gestão do time. Porque, cara, vamos olhar pra trás pro nosso comentário aqui agora há pouco. Cara, olha quantos nomes a gente teve nos últimos anos aí em defesa, né? Então, começando lá atrás do Brandon Graham, vindo até o Jalen Carter, Nolan Smith, o próprio Moro Ojomo, Milton Williams, Jelix Hunt agora subindo. Então, tem muitos nomes ótimos na defesa e no ataque também, né? A gente pode citar, enfim, vários nomes aí que deram certo pra gente, mais recentemente, principalmente o Landon Dickerson e o Cam Jurgens. Aí tem o Mailata, enfim. Cara, hoje eu vejo que os Eagles vão priorizar as trincheiras também, Antônio. Eu só acho que talvez nós estejamos olhando demais para a defesa. Na minha opinião, os Eagles vão de offensive tackle como necessidade principal e eu vou explicar por quê. Eu acho que os Eagles veem essa carreira do Lane Johnson chegando no final como uma oportunidade de fazer a mesma coisa que o Kelce teve a chance de fazer lá em Filadélfia, que é ter um cara para ele ser realmente o mentor, guiar ele até
o ponto em que ele esteja pronto para ser titular, tá? Eu acredito muito nisso, acho que os Eagles estão interessados em fazer isso e já começar a planejar a vida sem o Lane Johnson. Acho que esse é o momento ideal para isso, tá? Em segundo lugar, eu colocaria aí sim a posição de defensive tackle. Eu acho que hoje, com o Moro Ojomo, a gente tem um projeto muito interessante na mão. Eu sou grande fã do Ojomo, acho que ele jogou muito bem nessa temporada. E eu, sinceramente, acho que ele vai fazer um papel tão bom quanto o do Milton Williams, tá? Eu realmente acredito nisso. É que o Williams tinha mais experiência na NFL, mas eu vejo os dois muito parecidos. E eu acho que pode dar muito certo nesse ponto. Mas é sempre bom a gente ter peças de rotação, até porque eu não acho que o Jordan Davis vai continuar muito tempo com a gente, viu? Eu acho que o Jordan Davis deve deixar os Eagles na próxima temporada. Eu não acho que ele vá continuar, apesar de ser um jogador muito carismático e muito legal da gente ter no time por conta do tamanho, o que ele oferece contra a corrida. Ele melhorou muito nesse ponto, inclusive. Mas eu não acho que ele siga com a gente, tá? E aí, cara, eu me preocupo muito com essa posição de safety. Eu vejo com muita preocupação o Sidney Brown. Não acho uma boa ideia deixar a titularidade nas mãos do Sidney Brown assim tão fácil. Não acho que é isso que os Eagles vão fazer. Eu acho muito parecido com o que você falou na semana passada, inclusive, Antônio, sobre o Kelly Ringo, né? A gente não pode dar a posição pro jogador assim, com muita tranquilidade. Tem que fazer ele ganhar no training camp, né? Não podemos garantir nada pra Isso. ninguém. E eu acho que a gente até se preocupa demais com isso, porque eu acho que os Eagles nunca fizeram isso de fato. A gente sempre traz competição pra todas as posições, né? Então, eu vejo com muita preocupação essa questão da posição de safety com o Sidney Brown. Eu acho que os Eagles têm algum interesse nele, de ver o que tem ali, mas todas as vezes que ele entrou no campo, nossa, cara, eu não gostei nada do que eu vi do Sidney Brown. Eu acho que seria muito bom a gente ter um veterano, mas se a gente tiver um nome interessante no momento em que a gente for realmente fazer a nossa escolha, e aí é o mistério, né? Porque o Howie Roseman, na posição 32, eu acho que ele não fica, ou ele sobe ou ele desce. Então, é muito difícil a gente precisar isso. Mas tem uma posição, Antônio, que eu queria trazer pro nosso debate aqui, que é a posição de tight end, cara. Eu acho que dos últimos drafts é o que tem mais riqueza na posição de tight end, né? A gente tem vários prospects interessantes. E tem essa questão do Dallas Goedert, né? A gente não sabe se o Goedert vai continuar com a gente ou não. Eu acho que os Eagles não continuam com o Goedert. Já trouxeram alguns veteranos aí pra não só oferecer competição no training camp, mas eventualmente é aquela coisa, né? Você vai jogar o... É um dito muito usado em Portugal, né? Você vai jogar o barro na parede pra ver se cola, né? E Ah, às vezes vai que dá certo, né? Mas eu vejo muitos jogadores de qualidade na posição nesse draft e eu acho que pode ser um interesse ali dos Eagles no momento da escolha, viu, Antônio? O que você acha? quando eu acabei de falar, eu tinha acabado de falar, eu lembrei de Tyrant. Realmente é algo que o Eagles com certeza tá de olho, com toda essa especulação, se o Goddard vai, se o Goddard fica. Porque, por mais que o Calcaterra tenha sido decente, ele foi bem, foi bem recebendo bola e tal, ajudou. Não foi como em outros anos, quando a gente perdeu o Goddard e não tinha nada ali, né, na posição de Tyrant, o Calcaterra ajudou. Ele não é muito bom bloqueando. Ele é um problema, na verdade, bloqueando. Nos vídeos que eu vejo do Page, ele destaca isso muitas vezes, que o Calcaterra deixa a desejar nesse quesito. E até por causa disso, ele já contratou dois tight ends aí, que são bloqueadores para auxiliar, já se preparando, na minha visão, para essa saída, essa possível saída do Goddard, né? Pelo menos a gente vai ter alguns jogadores para bloquear. Mas nada impede de vir alguém no draft para chegar e brigar por essa posição ou até ganhar, né? Porque o Calcaterra não é um starter tight end da NFL até agora, né? Pode melhorar e tal, mas enfim, eu vejo com bons olhos sim, a vinda de um tight end via draft. É uma classe muito forte, uma classe que uma das melhores aí de tight end dos últimos anos. Teve algumas boas, mas essa é também muito boa. E acho que é bem possível, sim. Acredito que o Eagles ainda tá nesse impasse com o Goddard. A gente tem dúvidas. Você acha que ele vai ser trocado, né?
eu ainda não tenho tanta certeza por causa da questão do cap. Ele pode ser trocado depois de junho, com certeza, e aí a gente tem parcelar essa dívida que a gente teria com ele no dead money, mas o Goddard está numa situação complicada de prever, e acho que é bem possível sim, que venha o substituto via draft. Muito bem. Tem uma questão interessante sobre esse processo do draft, Antônio, e eu acho legal a gente trazer isso porque é uma camada a mais de conhecimento que a gente pode levar para quem tá acompanhando o nosso podcast. Todos os times têm a oportunidade de escolher 30 jogadores para conversar antes do draft. São as top 30 visits, né? Então você escolhe ali 30 jogadores para você conversar. Na teoria, né, é o seu top 30 de jogadores. Então, você vai ter a chance de conversar diretamente com um jogador antes do processo de draft, tá? Então, é aquela, vamos supor, uma entrevista de emprego, de fato, né? Você tem algumas vagas para preencher, você vai chamar a galera e aqueles 30 favoritos seus vão chegar mais perto do Howie Roseman, mais perto do Nick Sirianni, dos técnicos de posição, para entender melhor como é a cabeça desse jogador, se ele entende bem do jogo, quais são os interesses dele pessoais, enfim. Isso é muito legal. E, inclusive, teve um repórter dos Eagles que destacou que dos últimos jogadores draftados, a grande maioria deles esteve nesse top 30, viu, Antônio? Eles fizeram essa visita pré-draft aí com os Eagles, tá? E eu tenho aqui um dado muito interessante sobre isso, tá? Os Eagles já chamaram alguns jogadores e alguns já, inclusive, completaram as suas visitas com os Eagles, tá? Vou destacar 2 nomes aqui pra você. São 2 offensive tackles. Josh Conerly Jr. de Oregon e Anthony Belton de North Carolina State, tá? Então são 2 jogadores de linha ofensiva, 2 jogadores da mesma posição, o que corrobora, inclusive, a nossa teoria de que os Eagles podem estar procurando agora o jogador que vai substituir o Lane Johnson no futuro, tá? Não é uma ciência exata, gente. Inclusive, como a gente já falou, né? Não tem garantia nenhuma que você vai escolher um cara e ele vai ser bom. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Obviamente, tem alguns casos que você bate o olho e fala, esse cara vai ser diferente, mas nada garante. Pode chegar na hora e ser um bagre. Alô, Andre Dillard, tamo junto. Beleza? Então, assim, você tem que trazer realmente jogadores na posição e testar e ver se dá certo pra ver se rola. Inclusive, olhando o Twitter aqui agora, tem breaking news, viu, Antônio? Tem breaking news aqui. É mesmo? Breaking news. Os Eagles confirmaram que o Elijah Roberts, que é um edge, vai fazer uma visita top 30 com os Eagles também. Então é mais um jogador pra gente ficar de olho aí nesse processo de draft. Então, através dessas visitas, a gente vai vendo, fora desse escopo todo de notícias, interesses, vazamentos, etc., o que de fato os times estão interessados em fazer, tá? Vamos lá. Ale, quando você falou breaking news, eu falei, meu, não é possível que Assustei você? não é possível que a troca do Goddard saiu, só porque eu disse que achava que ia ser depois de junho, mas Pô, segue. ia ser a favor do conteúdo, tá? Uma troca É, nesse momento, ia ser demais. verdade. Bom, então, Antônio, me parece que os Eagles estão interessados aí em jogadores na posição de offensive tackle a princípio e também edge, né? Só que tem uma coisa. Quando a gente fala top 30, galera, a gente não tá falando de jogadores que são vistos como os 30 melhores. São os 30 melhores de cada time. Então os Eagles podem usar esses 30 aí da forma que eles quiserem. O próprio Jalix Hunt, que foi escolhido na terceira rodada do ano passado, ele tava nessas visitas do top 30, tá? Então a gente tá falando de um jogador que foi escolhido bem abaixo, né, dos 30 primeiros, mas pros Eagles ele tava na consideração. Então você leva em consideração também muitas outras coisas, principalmente a posição em que os Eagles vão escolher os jogadores. E nesse ponto, eu quero cumprimentar aqui, eles nunca vão ver esse cumprimento, mas tem um site chamado NFLMockDraftDatabase.com. Eu vou deixar na descrição do vídeo e do podcast esse link aqui pra você ver. Eles fazem um trabalho que eu sempre me perguntei se alguém fazia e finalmente eu achei uns 3 anos atrás. Eles fazem o seguinte, gente, eles concentram todos os big boards em um lugar só, e aí, de acordo com a posição do jogador no big board, eles fazem um ranqueamento dos jogadores disponíveis no draft.
Ah, Lê, mas o que é o Big Board? Big Board é o seguinte: imagina que eu sou General Manager de um time e o Antônio é General Manager de outro. Nós avaliamos o jogador de acordo com várias coisas. Ferramentas físicas, vai olhar o jogo dele, ver se fundamentalmente ele é bom e etc, etc, etc. Vários pontos são levados em consideração. E aí imagina só que é de fato ranquear o jogador número 1, número 2, número 3, número 4 até acabar. Então você tá falando ali de, sei lá, 400 jogadores que tem disponíveis para um draft, né? Você pode pegar jogadores ali que não são draftados, obviamente. Então você pega todos os jogadores que estão disponíveis para serem draftados ali, que terminaram sua carreira universitária, são muitos. E você tem que elencar os melhores, né? Os 250 melhores, vamos dizer assim. Então, o Antônio pode ter um jogador, por exemplo, visto como número 1, e esse cara pode ser o meu número 3. E no board de outro GM, o número 4. Por isso que é Big Board. É realmente uma tabela enorme de jogadores classificados de acordo com o que você acha que tem mais valor, por exemplo, posicional. Às vezes um tight end é top, é absurdo. Mas qual a importância de um tight end para aquele time? Vale a pena ele ser o número 1 de todos? Talvez não. Um edge talvez seja diferente. Linha ofensiva, quarterback geralmente tem um peso muito grande. Então imagina tudo isso concentrado na tomada de decisão de um general manager de NFL. E obviamente cada especialista da imprensa, ele também tem a sua opinião. E aí eles fazem isso, eles concentram tudo num site só, dividido não só no total, mas por posição, o que facilita muito pra gente fazer uma análise aqui. Então, obrigado NFL Mock Draft Database por trazer isso. São 134 big boards, Antônio, e 1034 mock drafts de primeira rodada entre especialistas, tá? Que eles concentram aqui. Então, é maravilhoso, né? Nesse ponto, Antônio, a gente pode falar sobre jogadores que vão estar ali na área de escolha dos Eagles, que é a escolha número 32, ainda bem, porque somos campeões, tá? Vamos lá. Nessa área aqui, na posição de tackle, a gente tem o Josh Simmons, o Josh Connelly Jr. e o Ironte Ursery. São 3 jogadores que estão ali nessa área, tá? O Josh Simmons é um cara que também tem uma escolha top 30 marcada com os Eagles, tá? O Josh Simmons é de Ohio State, campeão nacional. E eu percebo, Antônio, que os Eagles têm levado muito em consideração esse pedigree do jogador, né? Talvez isso fale a favor do Josh Simmons em relação ao Howie Roseman e a forma como ele tem encarado os talentos de draft. Eu no começo da carreira do Howie, ele não via muito dessa forma. Ele não ia nesse pedigree, assim. Ele pensava muito fora da caixa e acabava não tendo resultados tão bons. Mas isso mudou, né? Isso mudou e ele tá priorizando colleges grandes, né? Tá priorizando grandes organizações aí do college football para grandes programas, né? Para fazer suas escolhas e tem dado resultado, curiosamente. Às vezes é fazer o simples, né? Mas tá dando resultado e o time que tá ganhando não se mexe. Espero que ele continue nessa linha. O Quinton Mitchell não é um jogador dessa linha, deu muito certo, né? Ele jogava em Toledo, mas no geral, o Eagles tá indo muito desses jogadores de Georgia, Alabama, e, pô, é a nata, é o creme de la creme, né, do college football. Então, é algo que me agrada muito. Eu, particularmente, ainda não assisti o Josh Simmons jogar, não vi tape dele e tal. Ainda tenho que sentar e assistir vários prospects. Tô adiando um pouco, mas conheço o jogador de nome e só dele ser Ohio State já me chama atenção. Sabe? É um jogador que tá aí no nosso consenso em 25º, a gente escolhe na 32, se esse jogador sobrar ou um trade-up pequeno, já é algo que vai me agradar de cara. Sem ver o tape. Obviamente que tem que ver o cara jogar, né? Mas já me agrada de cara, sabe? Nessa análise rasa que a gente tá fazendo aqui. Tem alguma posição que você tem aquele jogador do coração, Antônio? Algum cara que você gosta, que você fala, cara, esse aí tá na mira do Eagles ali, esse cara daria pra buscar. Tem algum jogador que você gosta? Cara, tem o safety, né? Como a gente falou aqui, a gente tá com um problema na posição de safety. Ainda não repôs, então é natural que o torcedor vá atrás das suas maiores necessidades no draft.
E acaba que nem acontece isso, né? Na hora de grande parte dos times fazer suas escolhas. Obviamente que leva em conta a necessidade, mas geralmente a maneira correta de se fazer é com o melhor jogador disponível. Mas é natural, você tá precisando de safety, enfim. E tem um safety que pode cair, um safety bom, que é, na minha opinião, o melhor safety, né, da classe. É o Malak Starks, de Georgia. Ele tá aqui no nosso mock na 21ª. Tá um pouco distante, né? A gente seria o 32, mas dá pra sonhar, eu acho. E é Georgia, a gente tá com essa nossa categoria de base aí do college, né, de Georgia. É um jogador que seria excepcional, na minha visão. Não só pela necessidade, né? Mas porque é um jogador, um ótimo safety, um cara que me agrada bastante. Esse eu assisti. Esse eu vi jogar em loco não, ao vivo, né? Eu vi jogar ao vivo em jogos de Georgia e ele me temporada. Então, é um cara que me agradaria muito, não só pela necessidade, mas também por ser um baita jogador. Muito bem. Temos mais informações sobre escolhas top 30 aqui de visitas dos Eagles, tá? O Jalen Travis, de Iowa State, é left tackle, tá? Jogou dos dois lados, inclusive, left e right tackle. Aí o homem ama, né? Aí o Howie fica maluco. Tá? Nossa, Jesus amado, ele é gigantesco. Meu pai do céu. O cara é enorme, bicho. Bom, Marcus Mbow, de Purdue, ele é basicamente um right tackle, tá? Provavelmente um guard na NFL. Ele deve ser projetado aí como um guard na NFL. Escolha provavelmente de dia 2 aí da liga. Então a gente tá falando de segunda, terceira rodada, mais ou menos essa linha, tá? E tem também o Anthony Belton de NC State, que a gente já falou. O Anthony Belton não tá projetado pra primeira rodada não, tá, pessoal? Aliás, a gente tava falando sobre o Malak Starks, e aí eu já puxei as visitas do top 30 aqui, porque acho legal a gente falar de um jogador que os Eagles têm interesse, tá? O Anthony Belton, ele é um jogador considerado ali pra terceira rodada, tá? Na posição de tackle. Os Eagles marcaram uma visita com o Lethan. Eu não sei se é Latham ou Lethan, tá? Talvez eu esteja falando errado aqui o nome dele, mas Lethan Ransom é o nome dele. Lethan Ransom, de Ohio State também. Ele tá no nosso consenso aqui como o número 108 do Big Board, tá? Então ele tá no top 120 aí da liga. É um safety, então talvez os Eagles estejam olhando para essa posição mais adiante no draft, tá? O jogador que marcou a visita com a gente, que eu tinha mencionado também que era um edge, Antônio, também não tá na nossa mira aqui para o primeiro round, tá? Então a gente tá falando de um jogador que deve vir mais adiante, mas os Eagles estão avaliando. Então é muito legal a gente ver como esse processo funciona, né, cara? É tanta coisa para você levar em consideração que você fica maluco. Mas eu queria falar para você, Antônio, do seguinte: você já sabe que eu sou apaixonado por ele. Eu quero o homem no Philadelphia Eagles, Harold Fanning Jr. Eu quero esse cara na Filadélfia como tight end. Eu acho que ele tem uma qualidade muito grande. Os jogadores da NFL, já inclusive alguns, cumprimentaram o Harold Fanning pela performance dele no Combine. Cara, estão realmente querendo olhar com mais carinho para esse jogador. Alguns técnicos também elogiaram ele pela performance na temporada, mas ele é de uma escola pequena, né? Bowling Green não é uma grande universidade. Só que, cara, ele tem a produção e a gente tem o Scott Loeffler, como a gente mencionou no último podcast, que foi o técnico dele, né? O head coach de Bowling Green, e agora tá como técnico de quarterbacks nos Eagles. Eu acho que isso pode ajudar muito ele. Mas tem alguns nomes na frente, inclusive do Colston Loveland, né, Antônio? Que é um cara de Michigan que é muito bom. Eu não sei o quanto você conhece dos tight ends nesse draft, Antônio, mas o Colston Loveland é um cara que tá na nossa mira ali também, né? Tá na proximidade ali da escolha 32. Esse top 5 aqui que a gente tá vendo na database é muito bom. Tylen Warren, obviamente que não cai pra gente, mas é um espetacular Penn talento. State, né? Muito O, bom. muito bom. O Loveland também é excelente. Aí esses três que fecham o top 5 estariam pra gente mais pra segunda rodada, né? São Sim, jogadores, inclusive, que bem dá pra prever o Eagles pegando qualquer um desses três na segunda rodada, que é o Mason Taylor de LSU, o Elijah Arroyo de Miami e o seu querido Harold Fanning Jr.
E são três jogadores aqui que estão por perto ali. O Mason Taylor é o 53, o Arroyo é o 57 e o Fanning 66. Então é algo bem factível o Eagles pegar um Tyrande na segunda rodada, qualquer um desses três, se algum dos Tyrands principais não caírem, né, na 32. Se o Loveland aparecer ali na 32 ou na 30, 29, 28, o Howie pode fazer um trade-up, sim. É um jogador espetacular, o Loveland. Tem uma discussão até se ele é um recebedor melhor do que o Warren. Eu li sobre isso hoje. Eu não acho, mas eu também não sou parâmetro, não sou dos melhores ainda, não assisti tanto não para falar com propriedade, mas o que eu assisti, o Warren é superior a ele. Mas enfim, o Loveland é um cara que eu gostaria muito também no Eagles. Seria um substituto perfeito pro Goddard. E, mas esses três também me agradariam na segunda rodada, o Taylor Arroyo ou o Fanning Jr. Então o Eagles está bem servido aí para repor a posição de tight end, se realmente se desfazer do Goddard, né? A gente ainda não tem essa confirmação. É provável que ele realmente saia, né? Mas enquanto não sair, eu ainda quero me iludir que ele possa ficar no Eagles, que eu gosto muito do jogador. É isso aí. Só pra completar a informação sobre o jogador que a gente mencionou antes, né, o Elijah Roberts, ele curiosamente é de SMU, que é uma faculdade pequena, né? Cara, é a mesma faculdade do Milton Williams, tá? É, Tenho quase caramba. certeza disso. Eu falei de cabeça aqui, mas tenho quase certeza que ele é de lá. Não, o Milton Williams é de Louisiana Tech. É que os uniformes são parecidos, são vermelho e azul royal, assim, um azul bem forte. Então na minha cabeça eu associei ele com Louisiana Tech, mas não é não. Enfim, cara, ele tá no nosso consensus mock draft aqui, ele tá no nosso consensus database aqui, Big Board, ele tá na posição 147, então é o cara mais pra baixo no draft, tá? Então a gente tá olhando ali pra quarta, quinta rodada. Acho interessante como os Eagles estão olhando pra ele. É um cara muito versátil, ele joga como defensive tackle, three technique, né? A mesma posição ali do Jalen Carter, e joga também como um jogador de edge. Então, bem interessante, um jogador diferente, assim, do que a gente costuma ver, né? Se vai dar certo ou não, não sabemos, mas é legal a gente ter essa informação também para saber do que os Eagles estão de olho. Agora, o Antônio, para finalizar a nossa conversa aqui, temos que falar da posição de safety, né? O Malak Starks tá listado ali para ser o número 21 nesse consensus mock draft aqui. Os Eagles mostraram algum interesse no Lathan Ransom, como a gente falou. E tem alguns outros nomes bem interessantes aqui mais para baixo no draft, né? Muita gente tem falado sobre o Kevin Winston Jr., que é de Penn State também. E tem um outro nome que também tem chamado um pouco mais a atenção por conta de ser um prospect. Sempre tem isso, tá, galera? Quando a gente fala de prospect é de um jogador, tá? Um cara que tá vindo aí do college pra NFL. Muito divisivo, que causa debates, que é o Malakai ou Malaki Moore, que é de Alabama, né? Um safety. Ele tá na posição 159 aqui, Antônio, mas ele já foi cotado até como número 90 nesse big board aqui. Cara, você acha que o jogador, por exemplo, no caso do Malak Moore aqui, né? Ele vem de Alabama, é um cara que tem um histórico aí numa defesa que sempre foi muito forte, né? Ele foi pro Combine, foi pro Senior Bowl, e às vezes não tem a melhor performance, né, Antônio? É normal também que o jogador tenha dias bons e ruins ali. Mas é aquela coisa, o cara vem de Alabama, Antônio. Vem de uma faculdade que tem um peso enorme. Você acha que o Howie tá olhando pra esses caras nos últimos rounds, Antônio? Caras que talvez vêm de escolas grandes e não performaram da mesma forma? Ou você acha que nesse ponto o Howie ele vai mais já no feeling que ele tem do jogador mesmo? Cara, eu acho bem provável. Você falando a verdade aqui, eu falei do Malak Starks, mas o Eagles não tem esse costume de draftar alto safety, né? Safety, linebacker, running back. E nessas posições assim, o Eagles gosta muito de é, tomar algumas decisões na terceira rodada, quarta rodada. E, cara, se cai um jogador de Alabama com esse pedigree ali pra terceira, quarta rodada, como é o Moore, eu acho que é sim uma grande possibilidade. Então a gente já tá montando aqui
uma linha de pensamento onde a gente poderia pegar um tight end na segunda rodada, um safety na terceira ou quarta, e eu acho que é bem factível, é bem parecido como o Eagles vem tratando o processo de draft nos últimos anos, né? É bem similar. E juntando uma linha ofensiva ou defensiva na primeira rodada, que é uma boa linha de pensamento que a gente tá tomando, sabe? Então, o que é engraçado do Moore, ô Antônio, é que no PFF ele tem histórico desde 2022 no site. Ele tem uma nota muito boa, 84,9. E ele jogou em várias posições diferentes. Ele jogou como slot em 2024. Ele jogou como um strong safety, basicamente, né? Muitas vezes, 219 snaps para ele aqui. Alinhou também no fundo, que é uma coisa que os Eagles gostam muito nessa possibilidade de circular o safety por várias posições. Eu acho ele um nome muito interessante pra gente ficar de olho ali na quarta ou quinta rodada, viu, Antônio? Eu acho que os Eagles podem dar uma chance para ele. E é aquela coisa. Como, mais uma vez, a gente repete o que a gente disse anteriormente, porque tem que ser dito. São muitas coisas que entram na análise de um time, né? Na análise de um jogador em relação a uma equipe. E o que tem pesado mais contra o Moore é o tamanho dele. Ele não é um cara considerado muito grande, grande o suficiente, na verdade, para a NFL. Apesar dele ter uma altura ok, né? Ele tem 1,80 m de altura e não é um cara tão forte, digamos assim. O peso dele é preocupante, porque na NFL, bicho, o físico é tudo. E o Moore caiu muito no draft por conta disso. Mas tem outros casos que também deram certo, então é uma ciência inexata, como a gente falou. Quem sabe o Moore para aí nos Eagles. Antes da gente terminar, eu falei que a gente ia terminar nesse último papo que a gente teve aqui sobre safety, mas tem uma posição, Antônio, que eu quero trazer aqui para você pra gente fechar o nosso podcast aqui. Quarterback, Antônio. Quarterback, eu quero trazer quarterback aqui pra gente, porque é o Essa eu seguinte, não esperava, não. não esperava, né? Mas e a Quarterback Factory, hein, Antônio? E a fábrica de quarterbacks? Bom, nós temos lá Jalen Hurts, titular, absoluto, tranquilo e favorável. Aí a gente tem o Tanner McKee, bom projeto, me parece que ele é o favorito a ser o número 2. E aí a gente tem o Dorian Thompson-Robinson, o famoso DTR, que chegou aí, né, pra basicamente ver o que dá. E tem alguns nomes, Antônio, nesse draft aqui que me intrigam bastante, tá? Eu, particularmente, não vejo os Eagles investindo uma escolha alta num quarterback. Eu acho muito difícil isso acontecer, de verdade. Mas você escolheria um quarterback nesse draft, Antônio? Você daria uma chance pra um cara pra gente ver ali? Porque, querendo ou não, tem muito quarterback, né? E eles sobram geralmente. Se o time não tá interessado, você consegue pegar um cara depois ali, só levar ele pro training camp e ver o que dá, né? Tem vários nomes assim. Você acha que a gente poderia gastar uma escolha aqui e dar uma chance pra um QB? Olha ali, eu realmente fui pego de surpresa porque nem passava pela minha cabeça. Tô totalmente focado no McKee como nosso QB2. Mas agora que você falou, é, lá tem um Dylan Gabriel aqui na escolha, na 141 Ele é um do dos caras que eu nosso. gosto, tá? Ele foi literalmente o melhor quarterback do college football na última temporada. Então, assim. É óbvio que é um cara que tava no college há 6 anos, 7 anos, então isso não é bom, né? Tipo, é bom porque ele é um cara experiente, que já teve uma maturação, mas se ele ficou 6 a 7 anos é porque ele nunca foi tão bom pra ir pra NFL, né? Tem esses dois lados. Mas enfim, o Dylan Gabriel literalmente foi o melhor quarterback do college football na última temporada. O Oregon foi ranqueado em primeiro lugar, acabou caindo nos playoffs. Mas o Dylan Gabriel é um cara que, se for para escolher um quarterback com escolha baixa, assim, ele tiver por lá, dá para tentar ver o que é que dá ali como um QB2 ou 3. Eu acho que não me ofende, é algo totalmente plausível. Se for para ser antes que isso, eu não vou gostar tanto, mas tem opções. O Jalen Milroe e o Dart são dois caras que, curiosamente, são fãs do Hurts. Ambos os quarterbacks já falaram que adoravam o Hurts e se espelhavam nele. Então é algo muito legal de escutar, né? Que o nosso quarterback já está sendo espelho para outros que estão surgindo aí.
E o Milroe, as comparações são óbvias, né? É um quarterback que tem problema passando a bola no college, tal qual o Hurts também tinha em Alabama. Mas o Hurts era melhor que ele no, Ah, no, bem no melhor. college, né? Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Mas o Milroe é muito rápido, é um quarterback que corre a 4.2 no 40 Jesus yard Cristo. dash. Então ele é muito rápido. Então, se algum time conseguir desenvolver passe dele, ele pode dar algo bacana na NFL. O Dart, por outro lado, é um cara mais polido no passe, que tá cotado até para sair na primeira rodada. No nosso database aqui tá na 33. E é aquele cara que geralmente um time que não escolheu lá em cima tenta dar uma chance no final da primeira rodada, sabe? Uhum. Pra ver o que é que tá ali, daquele trade-up, escolhe na 30. Então pode até ser com o Eagles, né? O Eagles dá um trade-down na 32 e aí o time sobe pra pegar ele e ter a opção de quinto ano. Mas esses dois eu acho difícil o Eagles gastar uma escolha tão alta assim neles. Aí eu ficaria mais de olho no Dylan Gabriel. Depois do Dylan Gabriel, pouca coisa dá pra se aproveitar aqui. Vários jogadores que eu nem conheço. Tem um que eu gostei muito. Eu amo um bagre, né? Você sabe que eu sou bagre É, sexual, né, Antônio? Eu tô gosto muito. vendo. O Seth Hennigan, Seth ele Hennigan. tá lá É, embaixo. Eu amei o combine desse cara, mano. Fiquei maluco no combine desse cara. Achei que ele jogou muita bola, tá? Seth Hennigan, É, Memphis. 334 no consensus, tá? Esse eu nunca ouvi falar. Eu achei ele o melhor quarterback passando a bola do combine. Foi mesmo. Podem me chamar de maluco, mas tudo bem. Ô, Antônio, e agora, outra vez eu vou ter que adiar o término do nosso episódio aqui, porque a gente esqueceu de falar da principal posição. Todo mundo tem falado dos Eagles pegando um edge, né, nesse draft. E o Ou deve Renan ser. Giga, a galera lá do grupo do WhatsApp do Eagles Brasil, não iam perdoar a gente se a gente não falasse de edge aqui, Antônio. Os caras iam É xingar a gente verdade. até umas horas, sabia? E É bom, verdade. nesse ponto, tem vários jogadores que estão próximos ali do alcance dos Eagles na primeira rodada. Eu sinceramente não sei a qualidade, a profundidade dessa classe. Dizem que tem bons jogadores aí mais pra baixo, eu sinceramente não sei. Mas eu acharia muito interessante os Eagles usarem uma escolha de primeira rodada em um edge. Galera, o que é o edge? Edge é aquele jogador que joga como outside linebacker, ou seja, ele joga na ponta da defesa, ali da linha. Quando você olha pra linha ofensiva, a defesa 3-4 ela tem 3 jogadores ali com a mão no chão e 2 linebackers em pé. São os outside linebackers da defesa de 3-4. Eles ficam nas pontas, ponta, né, da defesa ali, eles chamam de edge, né, que é o limite, ali a ponta realmente da defesa, ali da linha. Então, esses são os edges. De uns tempos pra cá, a galera tem simplificado o conhecimento do jogador como um outside linebacker de 3-4 ou um defensive end, como era o Brandon Graham pra gente, de 4-3. Então o 4-3 como é que é? É o sistema que a gente usa. São 4 jogadores ali com a mão no chão, na linha, diretamente alinhados de frente pros jogadores de linha ofensiva, e os jogadores das pontas são os defensive ends e são os edges, tá? Então, quando a gente fala de um edge, é disso que a gente tá falando, o jogador de ponta ali da linha de defesa. E eu, inclusive, defendo que a gente tenha que desenvolver a nossa própria nomenclatura das posições do futebol americano, tá? Mas eu não vou falar sobre isso agora. É, é uma briga que eu quero encampar, Antônio, no futuro. Mas nesse ponto aí do draft, dessa escolha 32, a gente tem o James Pierce Jr., que é um jogador muito interessante, ele tem subido bastante agora, ele caiu por conta de alguns reports ali dele que ele tinha uma atitude ruim, era um cara meio folgado, meio difícil de lidar. Tem o Nick Scourton, que é um nome bem interessante lá de Texas A&M. Ele já chegou a ser o número 15 no consensus aqui, caiu pro 35, tá bem ali no miolo entre a 28 e a 35 ali nas escolhas. O próprio consensus aqui tem ele como a escolha 28 pro Lions. Eu acho que os Eagles podem chegar no Scourton. E tem também o Donovan Ezeiruaku, que é de Boston College e é um nome muito ligado à NFC Leste, porque os Eagles podem escolher ele na 32 e o Washington Commanders parece que tem muito interesse nele também. É um cara que tem atraído muita atenção dos scouts na liga
E tem alguns outros nomes que já chegaram a ser ventilados nos Eagles, mas estão mais pra cima, como por exemplo o Shemar Stewart e o Michael Williams. Eles têm subido um pouco mais agora porque fizeram Combine, Pro Day, enfim, já deu pra ter uma noção maior do jogador. E eu realmente acho que eles são jogadores ali de top 15, top 20. Antônio, você acha possível a gente pegar um edge aqui? Quem desses nomes você gostaria que a gente trouxesse? Ali, eu acho que é bem possível. Eu já tô de olho em Edge desde o draft passado. Inclusive, eu achava. Eu era muito fã do Verse, do Laiato Lato, do próprio Dallas Turner, que o Vikings deu trade up pra pegar. E eu acreditava que o Eagles podia ir de Edge, meio que surpreendendo assim. Não era algo que tava muito no radar da maioria, mas o Eagles acabou indo de corner, graças a Deus. Conseguimos pegar dois baita corners aí. Enfim, esse ano perdemos o Sweat, a need de Edge tá mais latente. A gente contratou vários jogadores aí pra tentar alguma coisa, né, na rotação, que é o Ojulari, o Ush, aquele cara que vai chegar, vestir a camisa e ganhar a posição, né? A gente tem o Nolan Smith, tem o Alex Hunt, mas seria bom chegar um cara, um primeira rodada, um Edge primeira rodada pra chegar e brigar forte pra ser o titular da próxima temporada, um cara de nome. E eu acho sim, bem possível. Escolher na 32 é complicado, né? Porque a gente depende muito de como o board vai se desenrolar. É. Então eu posso falar aqui que eu quero muito de Jalen Walker, de Georgia, mas pô, o cara é cotado pra 12, é muito difícil a gente chegar aqui na 32 ou qualquer coisa perto pro Eagles dar trade up. Sendo mais factível, né? Você falou do James Pierce. O James Pierce é um cara que tem problemas fora do campo, como você falou, e também tem problemas de produção. Ele teve apenas 4,5 sacks no college football, que é um número extremamente baixo, mas ele é um monstro atlético. Ele teve números de combine semelhantes ao do Myles Garrett. Então é um cara que pode ser draftado para ser desenvolvido. Ele tem as ferramentas, né, físicas. E isso não se ensina, né? Ele nasceu com isso aí, academia, enfim, mas ele nasceu com isso. E é um cara para ficar de olho. Ele tá cotado na 23, mas pode sim cair para 32 por problemas de produção e fora do campo. Outro que também eu vejo que pode chegar algo perto ali da 32, não sei se na 32 é o Michael Williams de Georgia, mais um jogador de Georgia. Ele tá aqui cotado na 15, Aí o homem mas gosta, hein? ele também tem problemas de produção no college. Era um Ed que setava mais o jogo corrido, sabe? Uhum. Ele não era, não fez, não falou muito números de sec, mas é um Ed muito correto que me agrada bastante. O tape dele de 2023, inclusive, é melhor que o de 2024. Muito mais produção, mas ele pode sim cair por causa desse baixo número de sacks. Eu acho difícil chegar na 32, mas nunca se sabe, né? E outro nome saindo um pouco da primeira rodada, um nome que me agrada muito ali para as rodadas intermediárias é do Josiah Stewart, de Michigan. Ele tá cotado na 87. Aí você veio com a profundidade, hein, Antônio? Eu gosto muito. Eu não quero saber da primeira rodada, eu quero saber do porão do O draft, entendeu? Aí eu Porão, né? gosto. Esse aí eu tive a oportunidade de assistir, o Josiah Stewart. Eu gosto bastante. Ele teve um pique aí no database da escolha 58, né? Agora tá pela 87. E eu acho que caso os planos do Eagles de primeira rodada de Edge não se desenrolarem, né, no tamanho do Michael Williams, James Pierce, Shamar Stewart, o Eagles pode ir nele na terceira rodada. é, e é um cara que eu gosto bastante do Josiah Stewart. É algo pra ficar de olho. E também é bom a gente falar de Def Tackle, né, Ali? É, podemos falar também. Podemos falar. Já adiamos o final do podcast mesmo. Então, vambora. Eu acho, Antônio, sinceramente, que é uma classe muito muito forte na parte superior do draft, né? Eu acho que depois dos 4, 5 primeiros jogadores ali de qualidade, a gente tem uma queda grande no nível dos jogadores. Agora, óbvio, eu sou muito fã do Mason Graham, acho ele espetacular, mas ele é top 10, assim, tranquilamente. Nunca vai chegar na gente, a não ser que o Howie Roseman opere um verdadeiro milagre. E muitos times tomem decisões extremamente estúpidas, tá? A linha de Michigan é muito forte, né? É Vários muito jogadores forte.
É muito forte. Mas eu gosto muito do Nolan de Ole Miss, né? O Walter Nolan. Inclusive, ele é cotado nos mock drafts aí, no consensus mock draft, né? No geral, como a escolha dos Eagles na 32. Eu acho o Nolan uma adição espetacular pro Philadelphia Eagles. E eu acho bem factível essa escolha, sabe, Ale? Essa linha de pensamento que a gente tá indo, de a primeira rodada ser algo na linha, pode ser o Nolan, pode ser um tackle, pode ser um edge. E aí, na segunda, terceira rodada, a gente preenche tight end, preenche safety. Depende muito de como o board vai se desenrolar, obviamente, como a gente já falou. Mas eu acho que é uma linha de pensamento que o Eagles segue, sabe? Eu acho Sim. que a gente tá indo no caminho certo. E o Nolan é um cara que me agrada também, seria uma escolha excelente pra mim. O Eagles tem essa necessidade e ele é um jogador também que preenche aquele melhor jogador disponível. Obviamente que não dá pra saber quem vai ser o melhor jogador disponível na É. 32 agora, né? Mas ele é um cara que chegar na 32 vai estar lá em cima, entre os melhores disponíveis com certeza. E é um cara que me agradaria bastante e chegaria para reforçar essa linha defensiva com a saída do Milton Williams, né? Muito bem, Antônio. Agora sim, acho que nós cobrimos a maioria das Pegamos. posições aí mais importantes. A gente ainda vai falar muito sobre draft, porque é natural, a gente tem um interesse muito grande nesse assunto e eu sei que a galera também tem. Então, quero agradecer a você que acompanhou com a gente o terceiro episódio do podcast Eagles Brasil em 2025. Antônio, valeu demais. Obrigado pelo esforço aí, meu mano. Um abraço. Valeu, Ale, foi massa. Nem vi o tempo passar e é bom que dá uma distraída nessa doença, né? Melhoras pro Antônio e pra você que ouviu a gente. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, dar o like no vídeo, seguir o nosso podcast no Spotify. Tamo junto e até a próxima. Tchau! Abraço.